Sinais de uma vida adulta saudável. A gente cresce, né, ouvindo que ser um adulto saudável é dar conta de tudo, dar conta dos boletos, das contas, ter autonomia, ter responsabilidade, independência financeira. Mas será que isso define, né, a vida saudável? Hoje eu quero mostrar para você alguns sinais que você pode estar no caminho certo, mesmo que às vezes não pareça. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. E se você gostar desse conteúdo, já me siga para o YouTube te recomendar novos vídeos meus. Bora pro conteúdo? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre algumas práticas, né, que pode ser identificadas como as ações de um adulto funcional, um adulto que tem uma vida saudável, né? E talvez você perceba que você não está tão ruim assim quanto você imaginava. Vamos para a primeira ideia? A primeira ideia seria ser um adulto saudável é diferente de ser um adulto perfeito. É importante a gente entender que a vida adulta e saudável, ela nada tem a ver sobre você ter o controle sobre tudo, tá? Mas sobre você manejar de maneira consciente e responsável a sua vida e principalmente sem se perder de quem você é. E para a gente ter um panorama sobre uma vida adulta saudável, a gente precisa ter noção sobre algumas coisas, principalmente como anda a sua saúde física, né? Será que você está tendo uma rotina saudável de alimentação, atividade física? Será que você tem cuidado da sua saúde através do check-up anual, né? Porque às vezes o nosso corpo dá sinais de coisas que a gente acaba não percebendo. Será que você tem cuidado do seu sono, né, para ter uma noite tranquila, reparadora? Então, assim, é um aspecto que você deve observar. Se você faz alguma dessas coisas, você já está um ponto à frente, né, sobre ser um adulto saudável. A segunda ideia é a saúde emocional. Gerenciar as emoções é primordial, né? Desenvolver habilidades para lidar com o conflito, com situações desafiadoras, estressantes. Outra questão é também desenvolver algumas práticas de relaxamento ou meditação, para você aprender a gerir o estresse. O segundo ponto é o autoconhecimento. Acho que é primordial a gente se autoconhecer, a gente tem que saber minimamente sobre as nossas emoções, sobre os nossos anseios, desejos. A essa altura, o mínimo que a gente pode ter é noção sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nos desregula emocionalmente, nos estressa, né, nos deixa fora da gente, nos traz aí o descontrole. Então, o autoconhecimento é primordial para você conseguir desenvolver minimamente uma vida adulta saudável. Outro ponto é os relacionamentos saudáveis, as conexões interpessoais, as amizades, a família, né? Como que está a saúde desse relacionamento, né? Será que você sabe geri-los? Será que você sabe manuseá-los, né? Outro ponto é a resiliência. A essa altura, a gente deve sim desenvolver a capacidade de ser resiliente, de se recuperar depois de uma situação adversa e seguir em frente, sem se vitimizar, sem se flagelar, sem se punir e principalmente sem que a gente pare de se desenvolver. Então, muitas das vezes o que acontece é que a gente enfrenta várias situações e a gente acaba não conseguindo se recompor, né? Cada situação que a gente passa vai tirando da gente o nosso brilho, a nossa vontade, né? E a gente acaba pensando em desistir de tudo e acabar ficando ali na nossa zona de conforto e tendo receios de novamente nos desafiarmos. Então, é primordial que a gente aprenda a desenvolver a resiliência também. O próximo tópico é saúde social, é como a gente está lidando com a nossa rede de apoio, familiares, amigos, né? Pessoas, relacionamentos, pessoas que estão próximos a gente, como a gente está fazendo a manutenção dessas pessoas na nossa vida. Outra questão é a comunicação eficaz, se a gente está aprendendo a se comunicar sem ferir, sem magoar, sem tacar verdades na cara dos outros, né? Como se fossem verdades absolutas, e aí a gente acaba magoando, ofendendo. Aquela típica pessoa que fala assim: ah, eu não guardo nada comigo, eu falo o que eu tenho que falar, eu sou assim, né? Esse é um típico comportamento de uma pessoa que não está interessada no seu próprio desenvolvimento, porque lá na frente, as consequências desse comportamento uma hora vem, né? Eu acho que a gente deve desenvolver a habilidade de expressar nossos sentimentos de uma maneira clara, respeitosa e eficaz também, né? Porque é aquela coisa, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que você interpreta. Mas isso é um ponto muito difícil de compreensão, porque se dependendo da forma que você está falando, você é sim responsável pelo que o outro vai entender, né? Porque a maneira como a gente fala muda todo o sentido da questão, muda todo o sentido da frase, né? Daquilo que a gente está tentando expressar ao outro. Então, somos sim responsáveis. Então, como eu falei, desenvolver habilidades para expressar nossos sentimentos, as nossas verdades, a nossa opinião de uma maneira respeitosa. Outra questão para o seu próprio desenvolvimento é talvez participar de comunidades, né? Se envolvendo com atividades sociais, né? Com voluntariado, ou até mesmo com comunidades religiosas também ajuda, né? Você conhecer pessoas novas,
trabalhar esse seu lado de fazer novas amizades, de ter relações interpessoais, né, e fazer a manutenção dessas amizades também, dessas pessoas, que podem fazer com que você socialize com outros. Por fim, dentro dessa questão, é importante também você aprender a estabelecer limites, né? Aquele famoso não, quando a gente diz não, a gente não está sendo egoísta ou a gente não está maltratando o outro, a gente só está preservando o que é importante para a gente. Então, é primordial que você, como adulto funcional, você já, a essa altura, já saiba dizer não, mesmo que doa, mesmo que o outro fique chateado e magoado. Se não é o que você quer fazer, se não está de acordo com os seus interesses, é primordial você saber colocar isso de uma maneira, como eu falei, respeitosa, né? De uma maneira eficaz. Olha, eu não posso fazer isso. E a essa altura também um outro adulto já deve, né, ter consciência de que ele precisa aprender a dizer não, porque ele não é uma criança mimada, né, que tem que dizer tudo sim. Então, assim, você não é responsável por atender os caprichos dos outros, você precisa cuidar de si mesmo, porque dizendo sim para o outro, será que você não vai estar dizendo não para si próprio? Outra questão é a saúde financeira. É importante você desenvolver habilidade para fazer um orçamento dentro do que você recebe, né, fazer planejamentos a longo, curto e médio prazo, se planejar também para organizar os seus débitos, suas dívidas e também não fazer novos, né? Se for necessário também adquirir conhecimento sobre finanças, né? Sobre investimentos, sobre juros, né? Isso pode ser um diferencial para essa nova fase, essa vida adulta. Por fim, outros sinais seria o senso de propósito. Será que você está caminhando na sua vida com um propósito estabelecido? Será que você tem um sentido para a sua existência? É primordial que a gente, a essa altura, já saiba que direção a gente quer seguir, né? Saber que a nossa vida tem um senso de propósito, de direcionamento, né? Então, esse também é um ponto importante. Outro ponto é a autonomia. É importante, como adulto, a gente saber assumir responsabilidade. Tomar consciência de que as decisões que tomamos na nossa vida são nossas responsabilidades, não do outro, né? E eu costumo dizer que quando a gente é criança, os nossos pais dizem a hora que a gente tem que dormir, a hora que a gente tem que tomar banho, a hora que a gente tem que comer, põe a nossa comida. E a partir do momento que a gente toma autonomia, né, como adultos, a gente passa a ter que gerir isso. E parece que a gente tem um pouco de dificuldade de se adaptar a essa realidade, e é por isso que muitos adultos demoram a se desenvolver, porque também não tem autonomia e que tudo que acontece na vida dele é responsabilidade dele, é ele quem está gerindo a vida dele. Então, essa questão da autoconsciência é muito importante para um desenvolvimento adulto saudável. Outro ponto é o aprendizado contínuo. É importante a gente manter continuamente o nosso desenvolvimento, seja profissional, intelectual. Então, manter o constante hábito de buscar informação, de estudar, de se aprimorar, é essencial, porque a gente acaba ficando para trás, né? E o mundo exige da gente constantes atualizações, a gente sempre precisa estar à frente, justamente para a gente não ser considerado inapto, né? Ou até mesmo dispensado em uma profissão, porque a gente não está se atualizando, a gente não está se reciclando o tempo todo. Então, como adulto, a gente já precisa ter consciência de que o mundo está em constante mudança e a gente precisa estar, assim, sempre atualizado. A essa altura também a gente já precisa estar equilibrado entre trabalho e lazer, né? Saber priorizar o trabalho, mas saber também o momento de descansar, de relaxar e de se priorizar. Saber se desconectar do trabalho, saber se conectar com a gente, né? No nosso momento de relaxamento, é primordial para que a gente mantenha a nossa saúde emocional, né? Porque só pensar em trabalho, só pensar, não é o caminho, né? A gente tem que ter a nossa pausa e a gente precisa, como adulto, já saber fazer isso, senão a gente não vai conseguir administrar a rotina pesada que a gente acaba tendo, né? Durante a semana, durante o mês, isso acaba nos estressando, nos deixando mal-humorado. Então, é importante a gente saber equilibrar o lazer e o trabalho. Então, é exatamente isso. A vida adulta ela está em constante altos e baixos, né? E a gente precisa saber equilibrar. Vai ter momentos que a área amorosa não vai estar tão legal, mas a financeira vai estar, né? A nossa saúde vai estar. Então, assim, a gente tem que saber identificar o que precisa mais do nosso olhar atento, né? Talvez você está aí tão cansado do trabalho que mal consegue perceber o quanto isso está sendo desgastante e estressante para você. E esse estalo, né, de que talvez essa queda de rendimento seja uma oportunidade para você priorizar um pouco a sua saúde mental, né? Enquanto isso, talvez você está preocupado, não, tem que pagar as contas, né? Enquanto você não conseguir se autorregular emocionalmente e entender as suas prioridades, talvez você fique nesse constante looping, né? Infinito de preocupações exageradas sobre algo que não é tão importante no momento, né? E o mais importante acaba ficando de lado. O próximo ponto é os sinais, né? Sobre você ser ou não um adulto saudável. O primeiro deles seria você reconhece e respeita os seus limites. Eu acho que o primordial na nossa vida adulta é a gente realmente saber impor limites, não só ao outro, mas a nós mesmos.
essa coisa da recompensa ser adiada. Muitas das vezes a gente precisa ter mais disciplina, precisa ter mais foco, e a gente precisa adiar as recompensas, né? Como, por exemplo, se eu estou tentando economizar dinheiro, eu não posso ficar todo final de semana me recompensando com iFood, com comidas, né? Com mimos, não é verdade? Então, assim, essa coisa de dizer não para si mesmo é um desafio, né? Assim como dizer não para o outro também, mas para si mesmo também é, porque a gente sempre acha que merece um mimo, a gente sempre acha que trabalhou demais e precisa comer aquilo que gosta, e talvez, né, só talvez a gente precise adiar as recompensas, ou porque você está focado no seu emagrecimento, ou porque você está focado em organizar as suas finanças, ou porque você já teve esse momento de comer algo livre, né? A gente não pode só ficar se recompensando. Então, a essa altura, então, você reconhece e respeita os limites, né? Então, esse ponto é muito importante. O próximo ponto é: seus relacionamentos são mais honestos do que agradáveis. Muitas das vezes a gente está no relacionamento tentando medir as palavras, tentando medir o nosso comportamento para se dar bem, né? Para ficar bem ali naquela relação. E muitas das vezes a gente esquece que a gente precisa ser honesto, não só com o outro, mas principalmente com a gente. E às vezes a gente se contém quando a gente não quer arrumar um conflito, a gente não expressa os nossos sentimentos, a maneira como o outro nos fez sentir. Então, a essa altura, você reconhece que ser honesto é muito mais útil para você, para o seu desenvolvimento pessoal, principalmente para as suas emoções, do que estar numa relação somente agradável. Né? Então, a honestidade, ela passa a gerir as suas relações. Além de não procurar mais só por relacionamentos perfeitos, mas relacionamentos que minimamente sejam funcionais, ou porque atendem às suas expectativas, ou porque são objetivos mútuos e claros para você. Então, é importante a gente perceber o tipo de relacionamento que a gente está desenvolvendo, né, com o outro, porque nesse momento você já aprendeu que custa caro agradar o outro, né? Principalmente no relacionamento, fazer só o que o outro quer, só o que o outro gosta, só e aí você percebe que isso tem um prejuízo muito alto, muito grande para você. E é o momento que você reflete e toma consciência de que é melhor você estar em paz do que em conflito com você mesmo, tentando fazer manutenção de uma imagem que vai também te custar muito da sua energia para você fazer manutenção dele. Então, é justamente esse o ponto. O próximo ponto é justamente: você sabe quando pedir ajuda e não vê isso como um sinal de fraqueza. Esse é o momento em que você entende que pedir ajuda é um sinal de coragem, não de vergonha, né? Onde você percebe que se você constantemente ficar se flagelando para dar conta de tudo, você mais vai se cansar, se fadigar do que necessariamente conseguir alguma coisa com isso. Eu costumo dizer que o fato da gente pedir ajuda é justamente um sinal de que a gente está tendo autocompaixão por nós mesmos. Quantas vezes a gente acaba não pedindo ajuda porque a gente quer parecer para o outro autossuficiente, capaz, né? E que você acaba entendendo que dar conta de tudo sozinho é um peso desnecessário, que a gente não precisa parecer para o outro, né, totalmente capaz. Quando a gente faz isso, a gente acaba reforçando no outro essa ideia de que a gente não precisa de ajuda, quando na verdade tudo que a gente queria era receber um ombro amigo, uma ajuda, você está precisando de mim, né? E muitas das vezes a gente acaba nem dando abertura para o outro fazer isso, porque a gente já se expõe como autossuficiente. Então, o ponto de ter uma vida saudável é justamente reconhecer quando precisa de ajuda e saber que isso não é um sinal de fracasso. O próximo ponto é justamente: você se responsabiliza pela sua vida sem se culpar. É muito importante a gente entender que a autorresponsabilidade é a gente assumindo que nós estamos no controle, que as nossas decisões são nossas responsabilidades e que justamente os passos que decidimos trilhar também, né? Não podemos nos vitimizarmos e achar que o outro precisa assumir responsabilidades que não são dele, são nossas. Ah, a culpa é da minha namorada. Ah, a culpa é dos meus pais. Ah, a culpa é do meu chefe. Ah, a culpa é de fulano. Todo mundo na sua vida tem uma parcela de culpa por algo que na sua vida dá errado, né? Acho que falta um olhar mais atento e sensível para se comprometer, né? Deixar a sua vida nas mãos dos outros é justamente se isentar da culpa de ter que tomar decisões baseadas nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus propósitos e objetivos, ou você não tem nenhum, né? Então, assim, é importante você se conscientizar que é sua responsabilidade, seja o que dá certo ou o que dá errado. O próximo passo é justamente você valorizar o descanso, assim como você valoriza a produtividade. É importante a gente estar produtivo, a gente saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, mas é importante também a gente descansar. E nesse ponto, quando você reconhece que descansar é importante, você já não enxerga o descanso como uma perda de tempo,
você consegue reconhecer que faz parte, né? Que você não precisa estar ativo o tempo todo. É aquela ideia que se quebra de que quanto mais você faz, mais você tem valor. Que é justamente o que a gente acaba tentando reproduzir durante a nossa carreira, durante os nossos relacionamentos, durante a nossa vida. Eu vou fazer, e quanto mais eu faço, mais eu sou produtiva, mais eu tenho valor. E aí, quando você se percebe como um adulto saudável, você reconhece que isso não faz mais sentido, né? Você precisa valorizar o descanso e a produtividade de igual modo. Ainda mais o descanso, né? Porque aquele é o processo que justamente vai te recompor, que vai te revigorar. Então, reconhecer essa necessidade do descanso, de que você não está perdendo tempo, é primordial, né? É necessário justamente aprender a pausar antes de quebrar, né? Então, é muito importante. Se você faz isso, você está aí um passo à frente no seu desenvolvimento pessoal e também em ser um adulto saudável. O próximo passo é você vive com mais intenção, né, do que impulsivamente. Você reconhece que os pequenos passos que você dá estão te levando a construir alguma coisa. São momentos que você se pergunta: isso aqui vai me aproximar daquilo que eu quero ou me distanciar? Então, é justamente atitudes e ações mais conscientes, mais focada no seu propósito, no seu objetivo de vida. Então, é o momento onde você consegue pôr a sua impulsividade em segundo plano e mais a sua intenção em primeiro plano, né? Mais te interessa o que você vai conquistar com aquilo do que necessariamente fazer por simplesmente fazer. Ah, não, eu vou fazer porque estou sentindo o desejo de fazer, mas quais são os benefícios de fazer isso? Quais são os prejuízos? É esse momento onde você já consegue ter autoconsciência e avaliar os danos, né? Então, isso é um comportamento de uma pessoa que está buscando ser saudável. Por fim, como adulto, a gente precisa saber se acolher. E o último é justamente isso. Você lida com os erros como parte do caminho e não como castigo. Aquele momento onde a gente não se autoflagela porque a gente não conseguiu aquilo que a gente desejou ou porque a gente fracassou em algo, né? É o momento onde a gente reconhece os erros como lições e não como fracasso, né? Cada erro que a gente comete nos dá a oportunidade de nos construirmos, de sermos pessoas melhores. Então, esse é um ponto necessário. Justamente esse pensamento que te constrói como um adulto, como um adulto maduro, funcional, né, e saudável. Por fim, o terceiro tópico é justamente, nem sempre você vai se sentir bem em tudo. E tá tudo bem. Mesmo com todos esses sinais, vão haver dias em que você vai se sentir desanimado, cansado, né, com a queda do seu rendimento, mas está tudo bem, é normal se sentir assim. O importante agora é você reconhecer que você chegou até aqui e que agora você sabe a diferença e sabe como voltar, que você aprendeu a se cuidar, a se reerguer, a se escutar e, acima de tudo, a ter autocompaixão, né? Eu acho que todo o processo que a gente passa é um processo de desenvolvimento e a gente precisa se auto-observar. Né? É claro que daqui a 5 anos você vai ser um ser humano diferente. E como você quer estar? Porque justamente é esse processo que vai te fazer ter um vislumbre de quem você quer ser. Ah, eu quero ser uma pessoa mais séria, mais coerente, mais focada, mais equilibrada emocionalmente. Para você chegar a esse nível, você precisa ir se auto-observando. Talvez fazer terapia, né, se for o caso, ou se auto-observar, escrevendo num diário, né? Então, assim, se você sabe gerir suas emoções de maneira autônoma, boa sorte, faça isso, se construa, se observe, se analise, para que você consiga justamente antecipar as suas melhorias, né? Os seus pontos de melhoria. Se você, dentro desse vídeo, conseguiu se encontrar em algum desses pontos que eu citei, parabéns, você está no seu processo de desenvolvimento, que não estático, né? Ele está em constante movimento, e você está em constante mudança, né? Com certeza você vai ser um ser humano diferente daqui a 2, 3 meses, daqui a um ano. Quem dirá daqui a 10 anos, né? Com toda certeza você vai estar mais maduro, mais consciente, né? Mais equilibrado, mais regulado. Não vai ser motivado pelas suas emoções e impulsos. Você vai estar bem mais tranquilo, talvez realizado, talvez consiga se observar e entender que os seus objetivos foram alcançados. Talvez você se enxergue mais maduro, mais coerente, mais centrado, e esse é o propósito, né, de ser um adulto saudável. Por fim, eu quero falar sobre como cada um de nós tem o seu processo, né? E cada um de nós tem o seu ponto de partida. Talvez você seja esse ser humano que agora está conseguindo prestar atenção nas suas emoções, porque todo o seu processo até agora foi buscando a sua independência financeira, foi para que você tivesse minimamente como sobreviver com autonomia, né? Diferente de outras pessoas que, através do apoio dos seus pais, conseguiram estudar, se estabelecer antecipadamente, né? É por isso que a gente fala, cada um tem seu ponto de partida, cada um
tem o seu processo, justamente porque se a gente fosse avaliar, por exemplo, o meu ponto de partida foi diferente de muitas pessoas, né? Eu não tive os meus pais, eu morei em orfanato, então eu fui criada pelo meu irmão. Então, assim, cada um tem seu ponto de partida, diferentemente de algumas pessoas que tiveram seus pais que pagaram pelos seus estudos, e a sua preocupação, a única preocupação foi simplesmente estudar, né? A gente olha em paralelo um outro indivíduo que não teve os seus pais, que teve que trabalhar cedo e que ainda assim teve a consciência de focar nos seus estudos, é muito diferente, né? Então, cada um vai ter seu processo, seu ponto de partida. Não significa que você está na frente, que você está atrás, você está no seu processo, você está no seu momento. Não dá para a gente questionar se uma pessoa é privilegiada porque ela tem seus pais, teve oportunidade de estudar, que é um grande luxo na nossa sociedade, né? Poder focar somente em estudo, poder focar somente no nosso desenvolvimento, é um privilégio isso, né? E talvez muitos de nós não tivemos esse privilégio. Então, considere mérito seu, né? Você ter chegado até aqui, mesmo que ainda vulnerável emocionalmente, mesmo que ainda cansado pelo excesso de trabalho, você está se forjando a cada dia para se tornar um ser humano melhor. E é por isso que você está nesse vídeo, não é verdade? Então, assim, observe esses pontos de partida. Qual foi seu ponto de partida? Talvez seu ponto de partida foi o zero negativo, né? Sem pai, sem mãe, se esforçando. E tudo que você tem conquistado até agora é mérito seu, simplesmente mérito seu. Então, considere isso também, tá bom? E é isso. Me conta aqui qual desses sinais você já percebe e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa perceber o quanto já melhorou, já se desenvolveu, o quanto ela precisa reconhecer o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu curtir, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.